vocês aqui. Se vocês precisarem de caneta, alguma coisa para anotar. Muito bem, nós vamos começar a nossa série diretamente falando sobre o que nós vamos tratar hoje. Tá? E eu gostaria que você prestasse atenção ali. Nós vamos falar sobre o princípio da crença na transcendência. Como que começou isso? Como que isso chegou até nós? E ali, eu fiz uma pergunta. Eu fiz uma pergunta ali que, a princípio, parece ser uma pergunta banal. Mas é uma pergunta que, de fato, a gente precisa ter uma resposta. Quando você diz que acredita em Deus, o que você quer dizer? Se um ateu chega para você e fala, você acredita em Deus? Aí você vai dizer, sim, eu acredito em Deus. Mas ele não vai perguntar o que você quer dizer. Ele vai perguntar, me dê provas de que Deus existe, ou me dê provas da sua fé. Mas essa pergunta, quando você diz que acredita em Deus, o que você quer dizer? E não é um falar teológico. Porque um falar teológico, o diabo também é. Ele não falou isso para Jesus? Aliás, ele não pregou um sermão para Jesus? Pregou inclusive no Salmo 91. Ele pregou no Salmo 91. Então, não é o que você quer dizer, não é um dizer teológico. É um dizer pessoal. É um dizer relacional. Se a gente fizesse essa pergunta para alguns vultos da Bíblia, vamos dizer que o Fernando encontrou sem querer com o Jonas. E você, Fernando, perguntasse para o Jonas, Jonas, você acredita em Deus? E Jonas iria dizer, claro que eu acredito, eu sou profeta. E você perguntasse assim, Fernando, o que você quer dizer com isso? O que será que Jonas responderia? Olha, baseado nesse princípio, eu gostaria de ler 3 textos com vocês. Eu vou pedir que o pastor José... Ô, Sirineu! Aleluia! Não, o Padre de Deus é outra igreja. Seja bem-vindo, pastor Calixto. Pastor querido, O ser humano sempre vai ter Certo. Olha a cadeira ali, ó. Aqui é só escolher. Vamos ler 3 textos e a gente vai partir para a SESI e aí a gente vai partir para a nossa aula sobre o princípio da crença na transcendência. Vamos ler, eu vou pedir que alguém leia Êxodo 3:11. Quem gostaria de ler Êxodo 3:11? posso ler. Pastor José vai ler Êxodo 3:11, Êxodo 3:15, melhor dizendo, Êxodo 3:15, Atos 3:11, quem gostaria de ler Atos 3:11? Pastor Giovanni. E Mateus 22:32. O Sidney, tá bom. Então vamos ler primeiro Êxodo 3:11. 3:15, melhor dizendo. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Muito bem. Atos 3:11. E apegando-se o coxo que fora curado, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. O 13, Giovanni, é o 13 do O que? Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo,
e pedistes que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Muito bem. Mateus 22. 31. Sim, 32. 32. 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Veja, eu tirei esses 3 textos, selecionei para a gente mencionar que os 3 falam de uma relação muito interessante entre Abraão, Isaque e Jacó. Ali em Êxodo 3,15, Deus vai falar para Moisés: eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Atos, Pedro prega para os judeus e diz: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Jesus, a segunda pessoa da Trindade, Thelma, vai dizer: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Se a gente perguntasse, quando você diz que acredita em Deus, o que você quer dizer? O que você acha que Abraão diria? O que você acha que Isaque diria? E o que você acha que Jacó diria? Pensando nisso, eu encontrei algumas respostas e gostaria que você também pudesse pensar e falar, caso você sinta-se à vontade. Abraão, Isaque e Jacó, eles representam 3 gerações. Sim. Um pouco. 3 gerações. Veja, guarda essa palavra sua, pastor Calixto. Guarda essa palavra sua, que ela é muito importante no final do que eu quero falar. Quando Deus fala: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, a princípio parece que estamos falando de 3 situações diferentes, porque cada um teve uma situação diferente. Qual é o apelido de Abraão? Ele é o pai do quê? Ok, então veja, a visão que Abraão tem de Deus é uma. Qual é a visão ou qual é a experiência que Abraão, com a transcendência, qual é a experiência que Abraão tem com Deus? A experiência de Abraão com Deus é a obediência. Deus mandou, eu vou fazer. Mas qual é a experiência de Isaque com Deus? Abraão vai dizer: eu vou fazer, porque Deus vai levantar ele dos mortos. Quem vai dizer isso é o Hebreus. Ou seja, ele tinha fé. Fé no quê? Que Deus ressuscitaria o filho dos mortos. Mas qual é a visão que o filho tem de Deus? Aí eu vou dizer: se Abraão é o pai da fé, eu vou dizer Isaque é o pai da obediência. Você, cadê a lenha? Cadê o... É você, meu filho. A lenha é você. A lenha é você, exatamente. A lenha é você, o sacrifício é você, o animal é você, a oferta é você. E de acordo com os estudiosos, ele tinha uns 14 anos. O que um piá de 14 anos faria, Val? Correr. Ah, vai me matar? Você eu dava no pé. Não. Eu dava, você com certeza. Você tá, o neguinho saía que saía. Mas o que Isaque faz? Ele obedece. Quando você para pensar, Abraão, quando você diz que acredita, que você acredita de Deus, o que você quer dizer? Abraão iria dizer: o que eu quero dizer é que eu tenho fé nele. Minha relação com ele é de fé. Para ele, para mim, me basta. Se você perguntar assim para Isaque, qual é a sua relação? O que você quer dizer quando você acredita em Deus? Isaque falaria:
Ele é um Deus que tem que ser obedecido, porque Ele é poderoso e Ele tem propósito. Ele não tinha experiência com Deus, mas o pai tinha e ele foi obediente ao pai. Ele via o pai vivendo com Deus. Então ele pensa, vale a pena obedecer ao Deus do meu pai. E Jacó? Se Abraão é o pai da fé, e a Bíblia fala que ele é o pai da fé, eu estou dizendo que Isaac é o pai da obediência. Jacó. Eu entendo que Jacó é o pai do arrependimento. Porque naquele dia, quando ele luta com Deus, ele converte de seus maus caminhos, Deus chama ele de Israel. E aí eu pergunto, Jacó, quando você diz que acredita em Deus, o que você quer dizer? Ele iria dizer, a gente tem que viver em constante arrependimento e conversão com Ele. Percebe? Que cada um deles tinha uma experiência diferente com Deus. E quando você para pensar nessa loucura que eles estão falando aqui, você vai pegar o que o Calixto falou. É o Deus de Abraão, porque Abraão tem uma experiência diferente. É o Deus de Isaac, porque Isaac tem uma experiência diferente. E é o Deus de Jacó, que também tem uma diferença experiente. Mas quando você vê lá no final, as três experiências diferentes que eles têm com Deus, transforma numa relação coletiva. Porque nasce o povo de Israel e futuramente nasce a igreja. A igreja vive do quê? Fé, obediência. É arrependimento. Prestaram atenção? Aleluia. Dá um sermão. Fé, obediência. Pode fazer esse sermão, mas não precisa dar o crédito não. Fala que você teve uma inspiração. Percebe? Já tem meu sermão aqui para pregar domingo. Eu sei, você só vem aqui para fazer sermão. Fé, obediência. Só faltou o Fernando, né? O Fernando Sermão presbiteriano. Tá vendo? 3 divisões. É aquele Fernando ali? Ah não, o Fernando, o apóstolo de Pedreiras. Mas aí, vamos mais para frente. Deus, de fato, a nossa relação com Ele requer essas três coisas. Aí você, como nós estamos no período da filosofia grega, a filosofia oriental tem uma matriz, a nossa é a filosofia grega. Então você pode inverter. Você pode falar arrependimento, eu preciso me arrepender para obedecer, para gerar fé. Mas vamos adiante, Edinho. Vamos andar mais um pouquinho? Ora, se Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus também é o Deus de Sara, Rebeca e Raquel. Quem eram Sara, Rebeca e Raquel? As esposas. Quando você perguntar assim, Sara, quando você diz que acredita em Deus, o que você quer dizer? O que você acha que Sara responderia? Nossa, mais difícil para ela. Dá risada. Hã? Ela dá risada. Sério, ela dá risada. Mas o que ela responderia? Ele é o Deus de milagre. Porque eu com 90 anos fui mãe. Não é de arrepiar um troço desse? Se você perguntar para Rebeca, quando você diz que acredita em Deus, o que você quer dizer? O que Rebeca diria? Rebeca diria o quê? Eu engravidei depois que eu orei a Deus. Deus responde a oração. O seu José, o renovo. Exatamente. E quem foi José? Ele salvou não somente ele salvou toda a família, como ele salvou toda uma promessa. Rebeca não, Raquel, né? E Raquel, que perguntar para ela, quando você diz que acredita em Deus, o que você quer dizer? Raquel diria, Deus é o Deus que tira a vergonha. Não sou mais amaldiçoada. Percebe? E agora, sem uma resposta audível, o que você diria que você acredita em Deus? O que você quer dizer? Eu acho que nós deveríamos levar isso para as nossas igrejas.
para eles poderem ter noção do que de fato significa dizer que acredita em Deus. Então, acreditar em Deus, Delma, obrigatoriamente me leva a desenvolver algum tipo de experiência com Deus. Se você perguntar para uma pessoa que foi curada de um câncer, e foi uma obra de milagre mesmo, quando a gente fala obra de milagre, a gente fala da Assembleia de Deus, né, pastorzão? Esse aqui é o melhor assembleano que eu conheço. Esse aí é o melhor assembleano. Se você chegar para uma pessoa que foi curada de um câncer e perguntar para ela assim, fulano, quando você diz que acredita em Deus, o que você quer dizer? O que você acha que ela vai dizer? Qual a experiência mais marcante dela? Deus me curou. Um ex-viciado em droga, o que ele vai dizer? Deus me libertou das drogas. Percebe que cada ser humano tem uma relação com Deus particular. E é essa relação com Deus que vai mudar a vida dele. Porque a crença, né, ela não é abstrata, né? Não. Ela é a partir de uma evidência, né? Exatamente. Porque, por exemplo, eu creio em Deus, né? Mas, Vamos falar disso daqui a pouquinho. igual você falou, por que você crê? Na minha igreja tem uma menina e ela era envolvida com droga, ela vendia droga, sabe o que é? Ela é uma pessoa que... E de repente ela veio para Jesus, a gente começou a discipular ela e ela se libertou das drogas, entendeu? Fumava 3 carteiras de cigarro por dia, se libertou do cigarro. E nesse último batismo ela foi batizada. Aí ela tem, a mãe dela é incrédula, aí a mãe dela falou para ela assim, olha, mas por que você crê nesse Deus aí? Os crentes falam que só eles são salvos, não sei o quê. Ela falou, mãe, eu creio porque ele me libertou das drogas. Aí, tá vendo? Qual é a relação dela com Deus? Exatamente isso, ó. Esse seu testemunho comprova que eu estou falando aqui. E quando a pessoa não é viciada, não é prostituta, não é nenhum tipo de marginalizado, se ele é uma boa pessoa, no sábado à tarde ele vai levar os cachorrinhos para passear, vai tomar sorvete com os filhos e com a esposa de tarde, camarada que paga suas contas, é uma gente boa na sociedade. Qual é a experiência dele que ele tem com Deus? Você sabe o que eu queria? Deus me livrou de mim mesmo. Porque eu era meu Deus. Dentro disso que você está falando, né, o Atmani, ele num dos livros dele, acho que é o Evangelho de Deus, ele diz que existe uma diferença entre a verdade objetiva, que é o versículo bíblico em si, né, o princípio que é ensinado na palavra de Deus. E outra coisa que Deus quer que a gente experimente é a verdade subjetiva. Ele colou isso de Lutero. Provavelmente. Ele é um cara esperto. Né? Quando aquela verdade, ela entra dentro do nosso ser e encarna, né? Se transforma naquilo que você está falando. Numa experiência subjetiva, numa experiência pessoal. Lutero vai dizer que a salvação ela é objetiva, porque Cristo morreu por todos, João 3,16, mas ela é subjetiva a todo que crê. O Atmani leu Lutero, hein? Gente inteligente esse rapaz. Mão no coração quando falar de Lutero. Ok, meus irmãos, que Deus possa, de fato a gente poderia ficar tanto tempo falando sobre isso, né? Nós temos que andar no nosso curso, mas de fato nós louvamos a Deus, porque Deus é maravilhoso, né? E Ele se revela para nós de uma maneira intensa, linda, e se a gente for dizer aqui, o que você, dentro dessa perspectiva que nós estamos fazendo essa SESI, perguntar assim, quando você diz que acredita em Deus, o que você quer dizer? Eu tenho certeza que cada um vai dizer uma coisa diferente. Porque Deus nos tira das trevas e tira as trevas da gente. E cada um de nós tem uma treva diferente. Vamos dizer, tem uma treva objetiva, que é o pecado, e tem uma treva subjetiva, que é aquela que você está presa. Sabe quem diz, eu saio do mundo, mas o mundo... Exatamente. Ou que faz tropeçar. Ou que te faz tropeçar, ou que sempre te aprisionou. No caso do que o pastor Calixto fala, da menina em droga. Não fala uma pessoa era enferma, a doença. Ou a pessoa ou no materialismo, ou em si mesmo, ou na religião, ou em qualquer outra coisa.
Isso é uma Amém. obra de milagre. Vamos Só orar. Jesus. Essa foi boa. Oswaldo sempre Oswaldo sempre das vezes. Esse aqui joga bola de calça social. Isso aí joga mesmo. E quando ele acerta um adversário, ele diz: levanta que é demônio. Oremos a Deus. Pai, nós te agradecemos nesta Em manhã nome de Jesus. por esta palavra que a gente Sim, pôde Pai. experimentar nesta manhã. Sim, Pai. Que o Senhor Deus venha falar com cada um de nós, pastores ou não, mas cristãos que somos todos. Sim, Pai. Que o Senhor Deus se revela para nós e venha mexer no coração da gente. Sim, Pai. Que a gente possa ter uma relação individual, pessoal, para levar isso para a igreja. Amém. Por favor, nos abençoe essa nossa aula, vem ser conosco, ministra o teu Espírito Santo, divino professor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente, feito isso, a palavra de Deus é profunda, não é? A palavra de Deus, quanto mais a gente estuda, mais a gente fica embasbacado, catatônico, né? Gostou dessa? Essa foi bem. A gente fica catatônico, na profundidade. Inclusive, quando eu vim trazer essa reflexão, eu também vim não somente para falar com a gente, mas para vocês, pastores, prenda isso nas suas igrejas, transforma as suas igrejas. Deixa o Espírito Santo ministrar o coração deles. Né? Ok? Então, o princípio da crença da transcendência, nesse primeiro momento da nossa aula, o que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer exatamente isso. O que eu fiz? Eu fiz um estudo sobre o Instituto de Psicologia dos Estados Unidos e acresci com alguns textos bíblicos para que você perceba que a própria neurociência, os neurocientistas, mesmo que não sejam cristãos e nem crentes em Deus, mas eles falam de uma maneira como se eles estivessem falando da Bíblia, sem que eles o saibam, entendeu, Nil? Entendi. O que eu vou falar aqui para vocês, uma parte aqui vai ser uma parte científica, mas eu misturei com a Bíblia para você perceber como que a própria ciência e os cientistas não conseguem fugir, não conseguem sair dessa temática. Não consegue sair dessa temática. Deus, eu vou até melhorar aqui, Deus e a criação. Eu preguei sobre isso lá no Giovanni, né, esses dias, né? A criação, a criatura e o Criador. Então, Se quiser, pode lá, galera. Claro que Vou botar lá. vamos aqui. Brett Messier, doutor em psicologia da Universidade de Califórnia, nos Estados Unidos. A crença religiosa de algum tipo é uma característica quase universal da humanidade. Presta atenção no que ele está dizendo, hein? Ele não é cristão. A crença religiosa de algum tipo é uma característica quase universal da humanidade. Então, é bem provável que haja alguma causa evolutiva final que a explique. Então, o que ele afirma nessa sentença dele? Ele afirma o seguinte, que esse crer em Deus, ou crer em deuses, vamos falar assim, de uma forma lata, de uma forma abrangente. Vamos falar de em crenças, porque o ser humano, ele crê na transcendência. Claro que uma parte da humanidade crê numa transcendência de forma errada e crê no transcendente errado. Mas o que eu quero trazer aqui não é escolher que Deus que o cara vai crer, mas eu quero trazer para você a intimidade ou a interiorização do ser humano com crença. Perceberam o que eu quero falar? Aqui não estou aqui para falar, aqui nessa palestra, falar especificamente da nossa fé, mas vamos falar de tudo que se fala de fé. Por quê? Porque a gente canaliza tudo numa coisa só. O ser humano, ele tem uma crença na transcendência. E isso é um dado comprovado
pela neurociência. Só que ele acho que deu uma erradinha, não deu não? Não sei. Onde ele errou? Quase universal, mas é universal. Quase universal. Por quê? Porque os cientistas não trabalham com 100%. Se você vai fazer um exame de DNA, você já viu? 99,9% de... Por quê? Porque a ciência, o cientista, eles não trabalham com 100%. É muito temeroso dizer 100%. Eu estou falando do ponto de vista dos cientistas. É por Mesmo isso que eu falo, por exemplo, que o câncer não tem cura. É 99,9%. Exatamente. Você é curado do câncer aí. Exatamente. Então não é eles não baixam assim 100%. Fala, João. É por isso que eles chamam nós, né, os cristãos, de dogmáticos, né? Porque eles não conseguem entender as verdades como algo absoluto. Absoluto. Eles não creem em absolutos, não. Só que na teoria isso é um fato, mas na prática não. Por quê? Porque quando você vai colocar as teorias na mesa do debate, eles não aceitam o criacionismo. Eles assumem o Big Bang ou o aparecimento do universo, do cosmos e da vida humana de maneira espontânea, randômica. Então, quando o cara não aceita, quando um cientista não aceita outra teoria, já virou dogmático. Sim. Mas, em linhas gerais, ele fala quase universal para não dizer. Quando ele diz quase universal, ele está dizendo o quê? É universal. Então, essa necessidade de crer é universal. Isso a antropologia vai dizer também através dos indígenas, dos nativos, camarada no meio do mato ou no meio do gelo, como os lapões. Eles creem em alguma coisa. Então, crer na transcendência, essa é uma questão universal. Não tem como ninguém tirar isso aí. Tá? Vamos mais adiante aqui. Ó. Então, isso aqui são teses deles, não é minha, ok? Mas eu coloquei do jeito que eles fizeram todas as experiências, para a gente ver o que está na cabeça deles. Então, o que os neurocientistas disseram? O cérebro humano evoluiu para acreditar em deuses. De alguma maneira, eles vão dizer, de alguma maneira, o ser humano que apareceu há 100 mil anos atrás, alguma coisa aconteceu na vida deles que eles passaram a crer em deuses. Agora, se a gente sair do campo da ciência e para o campo até mesmo da teologia, a gente vai questionar, mas por que os seres humanos criaram deuses? Porque eles sabiam que tinha uma transcendência, só que eles não sabiam quem é essa transcendência. Então cada um criou uma. Foi se criando. Cada cultura foi se criando uma, mas sempre todos eles buscando o quê? Uma divindade. Ou seja, todos os seres humanos, pegando até mesmo essa fala do Brecht, Mercier, todos os seres humanos creem numa divindade. Qual divindade? Bom, a gente não sabe, mas tem uma divindade. Quem vocês acham que pode ser um deus? A tempestade. Ok, nós vamos adorar a tempestade. Ok, não, é o fogo. Ok, então nós vamos adorar o fogo. Existe até uma ramificação da filosofia que estuda, né, os fenômenos sobrenaturais e não só isso, né, o ser humano, a ontologia. A ontologia. Que é a metafísica. A metafísica. É a ramificação da filosofia que estuda só Aliás, o ser, Estava vendo isso o ontem. Criador e a criatura. mas aliás, falando nisso que você está dizendo, Giovanni, a filosofia, ela é a teologia primeira. Sim. Por quê? Porque quando a teologia, lá nos primórdios, começa a trabalhar metafísica, ela se transforma depois em filosofia, porque o filósofo vai trabalhar o ser humano de si para si, mas ela tem um fundo metafísico. Sim. Então, precisamos... Que divindade é? Eu preguei lá no Giovanni que o Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, no capítulo 12, ele vai dizer... como é que é o 12, vamos lá? Lembra-te do teu Criador. Por que ele não escreveu lembra-te do teu Deus? Qual Deus que ele está falando?
Você chega numa cultura politeísta ou enoteísta e você vai perguntar, e ele chega e fala, mas qual Deus que ele está falando? Então aí ele fala, Criador. Aí o camarada que é de qualquer cultura religiosa vai dizer, ó, Deus que me criou, eu estou em desespero. Aí Deus vai falar, sou eu mesmo, porque não tem outro, né? É interessante, né? Até o maçom acredita no grande arquiteto. Grande arquiteto do universo. O Gadu. Gadu fala. No caso que seria aquela que nós estudamos aqui, que quando o homem perdeu lá o paraíso, Deus colocou a bondade nele. Isso. A Aham. bondade nele, né? Aham. Então todo homem ele tenta procurar Isso. alguma coisa. Alguma coisa. Exatamente, você falou bem. O homem não partiu totalmente despido de Deus. Deus deixou alguma coisa de Deus nele. O que Deus deixou nele? A imagem, o amor ficou lá, a bondade ficou lá. Você está cheio de pecado, mas tem uma coisinha aí dentro que vai te ajudar a entender algumas coisas. Aí é o que esses caras estão dizendo, não. O cérebro humano evoluiu para acreditar em deuses. Aí, quando eu peguei essa fala deles, eu fui para a Bíblia. Aí eu fui estudar. E me veio então na mente esse texto de Romanos. Milton, lê para nós, por favor. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensível. Obrigado, Lito. Preste atenção, vamos esmiuçar esse texto bíblico, pegando essa fala aqui deles, que o cérebro humano, guarda essa palavra, o cérebro humano evoluiu para acreditar em deuses. Ali, vamos trabalhar nos negritos. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, do grego gnosko, é uma experiência. Veja, é uma experiência lúcida. Oséias 6:3. Euséias 6:3. Conheçamos e prossigamos. Exatamente. Conhecer. Então veja, conhecer é uma possibilidade da razão. A razão que está aqui dentro dessa caixinha, Fernando. Ou seja, o conhecer é quando eu uso os meus 5 sentidos. Visão, olfato, paladar, tato e audição. Então, eu só posso conhecer. Eu só posso conhecer alguma coisa se eu vejo, toco, cheiro, né? Eu sinto. Na ponta do dedo, na ponta do nariz, na boca. Ok? Então, o que de Deus se pode conhecer é manifesto. O que é uma coisa manifestada? Percebida, você está vendo, está ali. Você ouviu, você viu. Então, conhecer, gnosco, é uma experiência lúcida. Então, eu conheço Deus. Como que eu conheço Deus? Aí vamos lá. O cérebro humano evoluiu para acreditar em Deus. Então, eu só posso conhecer usando as ondas cerebrais. Ou seja, só pode crer em Deus quem tem cérebro. Por isso que o camarão não crê em Deus. Então, vamos lá. Os corintianos também não. Não, é outra raça incrível. No auge de algum tipo, de algum resquício de inteligência, atingindo o topo, ele vai dizer, é nós. Vai, Corinthians. Aí já está em muito avanço. É o corintiano que fez faculdade. É que na verdade
todo mundo clássico corintiano, até alguns dias, né? Então veja, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, Deus, aí pegando a fala do Oswaldo, Deus criou e se manifesta a sua criação. Se revela. Ele se revela como? De muitas maneiras. De muitas formas. A teologia natural. Né? A teologia natural, ela é boa, mas não satisfaz, Eliane. Porque o que diz a teologia natural? A teologia, lembra lá, Fernando, o que diz a teologia natural? A teologia natural, ela vai dizer que a natureza é prova que Deus criou. Eu olho todo esse mundo maravilhoso, o mar, o céu, o universo, as estrelas, a água, eu vejo tudo isso e eu só posso chegar a uma conclusão racional: Deus criou. Mas por que a teologia natural não satisfaz? Porque a teologia natural só diz que Deus que criou é inteligente, o Deus que criou, ele tem noções de cores, o Deus que criou tem noções de espaço, o Deus que criou tem noção de Matemática. de matemática, Ética, harmonia. ética, harmonia, estética, mas a teologia natural não vai dizer o que ele quer comigo. Por que ele criou? Ele criou para dizer, olha como eu sou poderoso? Foi isso? É isso que a teologia natural vai dizer, que é boa, é muito boa a teologia natural, mas ela não satisfaz. Por quê? Porque ela não diz por que Deus criou. Aí Paulo vai dizer que Deus se manifestou, teologia natural, olha aí, ó. Então ninguém pode dizer que não, Deus, não. Porque os atributos invisíveis de Deus, Quais são eles? oi? Os atributos invisíveis de Deus. Ok, vamos chegar lá. Paulo vai responder. Calma. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Quais são os atributos invisíveis de Deus? Ora, quando existe uma coisa chamada leis da natureza, ou leis naturais. As leis da natureza, ou as leis naturais, elas são onipotente. Quem segura o tsunami? Quem segura o tornado? Quem segura o vendaval? A Dilma. E vende. Ela não só segura como ensaca, né? As leis, ok. Outro princípio da lei da natureza, ela é onipresente. Quando pega chover num estado ou numa grande faixa de terra, o que chove em Camporão, ao mesmo tempo está chovendo lá no Rio Grande do Sul. Que ao mesmo tempo está chovendo lá no Paraguai. O que é isso? Onipresença. Então você vai pegar, isso aqui é o que diz a geografia, viu? É a geografia que está dizendo isso aqui. Aí você vê lá que ela é imutável. A natureza é imutável. Chove desde sempre, venta desde sempre, nunca muda. É sempre a mesma coisa. O sol vai, o sol vem, a lua chega, a lua vai. Ninguém muda essas coisas. As estações são imutáveis. Como que Deus é imutável? Aí você pega a lei da gravidade. Até o vento tem o seu caminho, né? Exatamente. Ele sempre vai a mesma direção. Exatamente. Aí eu estudo em geografia sobre os círculos do vento, né? Ó, a gravidade. Quem pode desafiar a gravidade? Então, quando você para observar, aí você, pastor Calixto, que me falou, os atributos invisíveis
outra divindade, claramente se reconhece. Claramente significa o quê? Os 5 sentidos. Eu vejo o poder de Deus. As leis, Deus criou a natureza e colocou na natureza leis que são seus atributos. Óbvio. Óbvio. É Deus dizendo, ó, foi isso aí que eu fiz, ó, isso aí, né? Claramente se reconhecem, ou seja, não tem nenhum tipo de dúvida. É claro, vamos voltar aqui a essa tese, o cérebro humano evoluiu para acreditar em Deus. Sendo percebidos. O que é percepção? Sentidos. Sentido. Eu percebo a coisa, eu vejo, eu toco. Isso é percepção lúcida, percepção racional, percepção de todos os sentidos. Né? Então, claramente, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento, aí outra vez, de quem? Conhecimento de Deus. Aí a gente vai aqui, ó. Teologia natural. Tendo conhecimento de Deus. Agora que começa o problema. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram o quê? Nulos Os seus próprios. em seus próprios. O quê? O que significa isso? O que significa isso, meus irmãos? Autossuficiência. Isso significa o quê? Significa que raciocínio é uma percepção do intelecto. Ou seja, intelecto é a porta pela qual eu passo a conhecer a Deus. O intelecto está onde? Ou seja, por que se tornaram nulos em seus próprios raciocínios? Pegou um ponto, deu a volta e voltou no ponto. Exatamente. Por quê? Porque eu preciso matar a ideia de Deus na minha mente. Não é no coração. Ninguém mata Deus no coração. Isso aí é paixão nossa brasileira. Brasileira, latino, tal. Ninguém mata Deus no coração. A gente só pode matar Deus num lugar, ó. Vamos ver Salmo 14:1? O que diz Salmo 14:1? O que diz? Diz o nécio no seu coração, não a Deus. Tem-se corrompido, faz-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Exatamente. Diz o insensato, diz o nécio, no seu coração. Só que tem um detalhe, viu? Deixa eu explicar. Coração para o judeu não é o coração do brasileiro. Coração para o judeu é razão de existir, é a mente. Então ele diz o insensato ou diz o nécio no seu coração. Não tem Deus. O que ele fez? Praticou o ateísmo intelectual. Eu não quero crer em Deus. É diferente de Deus não existir. Porque o que é o ateísmo? Ateísmo é uma predisposição em não querer acreditar em Deus. Mas isso não quer dizer que Deus não existe. Deus não existe para Delma. Porque na mente da Delma, ela eliminou essa possibilidade. É o que Paulo vai dizer, fazendo eco a Salmo 14. Você quer matar Deus? Ok. É só você eliminar ele da mente. Por quê? O que tem na mente? Na mente é um conjunto de coisas, principalmente isso aqui, ó. O mesmo Paulo, quando escreveu em Romanos 12, ele diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, né? Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da mente.
Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A espiritualidade, a transcendência correta passa pela mente. E a única mente que vai entender a transcendência de Deus é a mente que é transformada, como Paulo diz, transformada em quê? Em princípios, em bases cristãs. Esse é o verso básico do projeto de inovação. Olha. Ou seja, só pode participar do projeto que é inteligente. Então veja, eu torno Deus nulo. Agora, se o camarada que torna Deus nulo em seu próprio raciocínio, ele está indo contra a lei da contradição de Aristóteles. Porque Aristóteles disse que a anarquia intelectual, uma pessoa pensar que uma coisa dupla existe ao mesmo tempo. Por exemplo, não pode ter azul e amarelo ao mesmo tempo. Ou ele é azul, ou ele é amarelo. Se misturar já é vida. Não. Então, porque Aristóteles ele é um dos pais da lógica, né? A lógica aristotélica. Então, na lógica aristotélica, nessa lei da não contradição, ele vai dizer, uma coisa não pode ser sim e não ao mesmo tempo. Ou é sim, ou é não. Aí ele vai dizer, na lógica aristotélica, que é uma anarquia intelectual, alguém querer dizer que amarelo e azul é a mesma coisa. Ou amarelo é amarelo, o azul é azul. E quando você para observar isso aqui, você vai ver que como é que você pode anular Deus no próprio raciocínio, quando que a própria ciência e os cientistas vão dizer que o cérebro humano evoluiu para acreditar em Deus. Ou seja, o cara que torna Deus nulo no seu raciocínio, ele está indo contra a sua própria humanidade, pelo amor de Deus. O ser humano não tem como fugir de crer na Não, transcendência. ele não pode Porque fugir. o propósito que Deus colocou em nós é adorá-lo. Então ele vai adorar algo. Exatamente. O que nos resta é escolher a qual Deus a gente quer ser ateu. Exatamente. Porque se o ser humano cria deuses, como eu acredito no único Deus verdadeiro, então eu sou ateu ao Deus que outros seres humanos criaram. Exatamente. A sua fala foi muito boa. É isso mesmo. Bom, Eu decidi ser ateu para aqueles deuses. Claro. a gente sabe que você é um bom luterano. Opa! Inclusive, essa foi uma das respostas que o Lutero deu quando ele compareceu lá diante do Papa, né? Dieta de Worms, Para se 1525. retratar. O que o Lutero disse? Ele disse, eu não posso E contra a minha? contra a minha própria consciência. Exatamente. Né? Já Onde que está a consciência? Ligada aonde? No cérebro, né? Intelecto. Cadê onde escrevi ali? Ó? É Dieta de Worms, em 1525. aí, Eu não posso ir contra o que eu escrevi, porque eu não posso ir contra a minha consciência, o cristão é livre. Percebe que quando o ser humano quer rejeitar Deus, ou a ideia de Deus, ou o fator de Deus, ele está indo contra a própria inteligência. Ok? Que é Então, diferente de teimosia, é convicção. é correto. Então, partindo desse princípio que o cérebro humano evoluiu para acreditar em deuses, pegando esse ponto de vista de Paulo, inspirado por Deus, você pode ver que esse texto que eu escolhi ali, Alex, é um texto que fala especificamente de coisas racionais, de intelecto, de cérebro, de inteligência, de lucidez. Fé inteligente. Então, quando uma pessoa ele anula Deus no seu próprio raciocínio, o coração vai ficar insensato. O que é um coração insensato? O que é insensatez? Insensatez é tomar decisões na vida sem lucidez, sem pensar, sem pesar, sem imaginar, sem calcular os erros, as consequências. trocando em miúdo, é atirar no escuro, né? Claro que é. Sem reflexão. Eu tinha uma pergunta para fazer, até esqueci. O que o professor me fala sobre o ateísmo? Em tese, então, não existe, né? Não. O cara fala, eu não creio. Ateísmo, pastor Calixto, ateísmo é uma religião. Aliás, o ateu vive mais com Deus do que a gente. Porque ele tem que ficar negando Deus o tempo todo. Ele convive com Deus mais tempo que a gente. Porque todo dia ele acorda pensando em quê? Em negar Deus. Então, ele está mais com Deus
ateísmo é uma decisão de não querer crer em Deus. E como o ateu, ele não pode dizer que Deus não existe, então ele parte para não querer crer em Deus. Isso que é o ateísmo. É uma religião. É uma religião. Inclusive a palavra ateu vem do grego ateos. Ateos é uma palavra que surgiu na época de Platão, porque os filósofos, eles diziam o seguinte, presta atenção, Paulo, presta atenção, cara, os filósofos diziam o seguinte: não existem deuses, só tem um Deus. Só tem um Deus. Que eles vão dizer que esse Deus criou todas as coisas, e eles vão chamar de logos filosófico. Quem foi que criou o logos? Foi uma palavra criadora, o logos filosófico. Não existe. Sócrates, ele, não aquele jogador de futebol, tá? O filósofo, ele dizia de maneira jocosa nos seus dias: é mais fácil encontrar um Deus na rua do que um homem. Então, quando os filósofos começaram a ensinar que não existiam aqueles deuses todos, mas que tinha um, e que eles estavam procurando, os sacerdotes que viviam do turismo religioso e da fé dos caras, eles começaram a chamar os filósofos de ateós. Ou seja, não que na origem da palavra ateós, não é que eles não acreditavam em Deus, eles não acreditavam nos deuses. Esses aí não acreditam nos deuses, ou seja, esses são ateós, que hoje, depois de milênios, a palavra ateu está designada para quem não acredita em Deus, mas a sua origem é aquele que não acredita em deuses, que é os filósofos, porque eles acreditavam em um só. Entendeu? Então, o ateísmo é uma disposição de não querer crer. Só para terminar o assunto, que eu não vou aguentar. Eles passaram 800 anos procurando o logos filosófico. Ninguém sabia quem era o logos filosófico. Ninguém sabia. Aí um sujeito, chamado João, lá do interior da Palestina, pescador, mal sabia o grego, mal sabia escrever o grego, ele disse: no princípio era o logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus. Aí Paulo pega essa palavra de João, vai lá para o mundo grego, fala: vocês estão procurando logos, não estão? Estão! Quantos anos estão procurando logos? 800. Mas eu sei quem é. Quem que é? Jesus de Nazaré. Conversão em massa dos filósofos. Aí por isso que chegou até nós a patrística, né, que a gente está estudando aqui no curso curricular sobre o logos, né? Ou seja, os filósofos cristãos, eles teologizaram a fé, e é o que a gente tem aqui hoje por causa deles. Os caras se converteram aos montes. Quando Paulo chega e diz: olha, eu encontrei o logos que vocês procuram, eu achei, eu tenho, você quer? Vamos fazer um negócio? Bem bolado? Eu apresento e experimento ele. E os caras se converteram mesmo. Aí você encontra um monte. Igual aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, lá na beira do poço de Jacó, e a mulher falou: eu sei que vai vir o Messias. Eu sou o Messias. É isso mesmo. Acabou a conversa. Bem do bem para vocês aí, meus irmãos? Agora o Sidney voltou, vamos continuar. Agora sim. Ok? Então, nessa teoria neurocientista, Não tem uma cara de teólogo, de filósofo? tem, não, ele tá com cara de ermitão. Tá perdendo. Ele tá com cara, sabe de quê? Filósofo De uma anacoreta. Você tá parecendo uma anacoreta. Sabe quem eram os anacoretas? Ele já tá perdendo o cabelo. Os anacoretas eram os pais que viviam no deserto, os teólogos do deserto. Cara que não casava, não tinha convívio social, como Simão o estilista, que morou 38 anos numa pilastra de 18 metros de altura. 18 anos. Aí ele tinha os discípulos. Aí os discípulos levavam comida para ele, e aí ele fazia as necessidades no baldinho, ele descia o baldinho,
Os discípulos jogavam fora, lavavam e ele estava. Estou construindo uma lava chave. Não sabia! Ele Ele está parecendo uma anacoreta. Ok, então o cérebro humano evoluiu para acreditar em Deus. Vamos adiante. Quem lê isso aqui? Oswaldo, lê para nós esses aios. Quando hora do café, acredita? Eu cheguei atrasado, não tomei café. Lê para nós ali, Oswaldo. De acordo com os neurocientistas, nossos ancestrais desenvolveram certas habilidades mentais úteis para a sobrevivência e reprodução, que os predispuseram à crença religiosa. Veja, de acordo com eles, os nossos ancestrais desenvolveram habilidades mentais. Olha a importância da nossa mente. Aí é o que o Calixto falou de Romanos 12. Olha a importância da nossa mente na produção de fé. Na produção de fé. E eles, nas habilidades mentais que foram desenvolvidas, a primeira coisa que eles trabalharam na mente, qual foi? Como é que pode? As primeiras, isso aqui eu estou falando que é um neurocientista que estou dizendo, vamos pegar a ideia deles. O que os caras estão dizendo? Que as habilidades mentais, a predisposição era para crer. Ou seja, eles estão dizendo que a mente humana, quando foi projetada, o primeiro princípio dela não é aprender a falar. O primeiro princípio da habilidade mental é aprender a crer. Esse cara parece que lê a Bíblia. Aí eu vou dizer, como disse Justino no século III, que Platão era Moisés de fala grega. Bom, Ele tinha razão, Platão era um homem de Deus, mesmo que ele era autoritarista, mas enfim, ele era um homem de Deus, Deus usou a mente dele. Entende? Então, como é que a mente pode ser projetada? Lembra que eu falei, eu não sei se eu falei aqui, ou em alguma igreja, que eles vão dizer, os neurocientistas vão dizer, que a mente do homem não foi projetada para salvar mentira. A mente do ser humano foi projetada para salvar só a verdade. Por quê? Eles falam projetado, a gente sabe quem projetou. Então veja, eles dizem, aquele ditado da nossa avó, Helena, é verdade, mentira tem perna curta. Por quê? Porque vê lá, quando o policial vai interrogar um suspeito de um crime, como é que ele descobre se o cara está mentindo ou não? A única maneira de descobrir. Vai fazendo pegadinha. Vai fazendo pergunta. Pergunta. Aí o camarada volta numa pergunta que ele fez 5 minutos antes. Aí o cara dá outra resposta. Por quê? Porque a mente dele não consegue ele não consegue salvar a mentira. A mentira só existe naquele momento. A mentira tem perna curta. Cientificamente falando, tem mesmo. Agora, se você contar uma verdade hoje, daqui a 20 anos você lembra dela. Mas os caras estão falando de Deus muito sem crer. Né? Então veja, eu achei esse dado deles, eu achei esse dado interessante, que nas habilidades mentais, a predisposição primeira foi crer. É Deus. Né? Então, quando a gente fala Deus, nós estamos falando de quem? Trindade. Nós estamos falando da Trindade. Porque lembra, a Trindade é Deus. Deus é só um nome. Deus é só um título. Então, Deus é o nome da Trindade. Então, a Trindade, que se chama Deus, a Trindade está chamando a gente. Ela está chamando o ser humano. Aí vamos pegar aí a fala do Oswaldo outra vez. A Trindade não deixou a gente se perder no pecado. A Trindade deixou uma coisinha lá para a gente buscar ela, entendeu? Vamos deixar um negocinho completo aí? Vou deixar um negócio incompleto dentro de vocês, para vocês saberem que está faltando alguma coisa. Né? Aí ele pega a mente da gente. Né? Alguém lê para nós, por favor?
Então, da multiplicidade de crenças que surgiram, religiões particulares se espalharam e persistiram porque suas divindades e rituais promoviam a cooperação entre os praticantes. Isso aqui é o que. Não tem nada. Esse slide aqui, não tem nada que eu escrevi. Isso aí eu estou pegando da pesquisa deles. Então veja. Da multiplicidade de crenças surgiram religiões particulares. Claro, cada um escolheu uma divindade. Qual divindade a gente vai ter? Não, nenhuma. Aí eu escolhi aqui, não, coloquei ali só para ilustrar o judaísmo ali, o egípcio, o Brahma, o indiano. Ok. Então, veja, nas religiões particulares que se espalharam, todas as religiões faziam o quê? Promoviam. O que isso mostra? O que isso nos chama? Coletividade. Coletividade. Quem respondeu? Caio, exatamente. É o que nós falamos na última aula. Ou seja a mente humana que tem uma predisposição para crer. Mas como ela não sabe em quem crer, mas ela vai crer em alguma coisa, ela cria uma religião. E essa religião que eles criam promove coletividade. Ou seja, é Deus na sua infinita graça, a Trindade levando o homem à necessidade coletiva. Porque Deus é uma família, Deus é uma coletividade. Criou o homem à sua imagem e semelhança, criou uma outra coletividade. Quando o homem ele é expulso do jardim, ele perdeu o quê? O senso coletivo. E o senso coletivo que ele perdeu, o senso coletivo entre si e o senso coletivo fazendo parte da Trindade, ele ficou tão perdido que ele vai procurando. E olha, a gente estuda antropologia, estuda sociologia, estuda filosofia da religião, e você vai perceber que todas essas logias vão fazer com que o ser humano sempre procura uma coletividade. É só na coletividade. Por que a gente quer casar tanto? É porque a gente ama? Não é só porque a gente ama. Porque a gente quer se sentir coletivo. A gente só encontra realização quando a gente está em coletividade. A gente só se sente feliz quando a gente faz parte de um todo. Assim é a família, assim é a fábrica, assim é o pelotão no militar, assim é a gente na igreja. A gente só se encontra quando encontra uma coletividade, quando a gente faz parte dessa coletividade. E é isso que os neurocientistas estão dizendo, que todas as religiões, mesmo diferentes entre si, promoviam coletividade, senso de coletividade. Quem ia falar? Não, eu ia falar que a religião é a própria coletividade. É a própria coletividade. Porque se a nossa necessidade primeira, ou talvez a nossa predisposição, é crer, e eu só creio quando eu também estou com outro junto de mim naquilo. Exato. E é o mesmo princípio que o Cristo vai dizer, onde dois ou três. Só que religião que eu estou falando aqui, eu quero dizer, é um tipo de religião. Eu estou usando a nomenclatura, o nome, título religião, porque é o que eles estão falando, não é o que a gente crê. A gente acredita que a religião nos afasta de Deus. Sim. Mas, o que eu estou usando essa terminologia é a terminologia que eles dizem para se relacionar com A divindade. Os neurocientistas. Ok? Então, quando eu falo de religião dentro dessa palestra aqui de hoje, é fazendo eco à divindade que os neurocientistas se referem. De forma genérica. De forma genérica. Universal. Exatamente. De forma Sistema universal. religioso. É o sistema religioso. Todos eles, preste atenção, Adinho, todos eles têm uma receita para, ou pelo menos acham, né? Que tem uma receita para resolver o problema do ser humano. A gente sabe que o problema do ser humano não está em nenhuma religião. A solução do nosso problema está numa pessoa, Jesus de Nazaré. É Jesus Cristo, é a nossa razão de existir. Não é? As pessoas se sentem bem em qualquer, digamos que, sistema religioso, porque preenche uma lacuna já existente, que é o senso de coletividade. Senso de coletividade. Aí o cara vai numa religião que melhor pertence a algo, né? Como o camarada vai no supermercado, pode comprar aqui porque aqui é mais barato, pode comprar ali porque tem uns produtos melhores, entendeu? Então o cara procura a religião como Mas bem entendido ali, né? exatamente.
Ok? Beleza? Olha, Sim. tipo assim, acho que é por isso que Deus deixou a igreja em vários segmentos, assim, mais calmo, mais pentecostal. Aí a pessoa não pode falar que Que igreja está dividida. Então ele vai naquela que ele se sente bem. Pegando o gancho do Oswaldo, a gente sabe que o ser humano precisa de Deus para Certo. Perfeito. E às vezes a religião ela se torna um empecilho na vida da pessoa, porque ela cria regras e normas que impedem a pessoa de ter uma experiência com Deus, né? Isso. Essa religião no sentido mais estrito que nós estamos falando. No caso ali, Oswaldo, Coletivo, né? a igreja, por exemplo, o camarada fala assim, por que a igreja está dividida? Não tem igreja dividida, tem igreja diversificada. É diferente. A igreja é uma só. Aqui, ó, nós temos aqui, eu sou luterano, preteriana renovada, Fernando Porteiro no livro, renovada, assembleiano. Então, a gente vê aqui várias denominações que a gente usa nos nossos ninhos. Não tem nada a ver. Mas nós estamos unidos numa coisa só aqui, nós estamos falando uma coisa só. Mas quando você aprende a respeitar o outro, Exato. Mas quando você não respeita. Não, aí quando o cara, viu, Oswaldo, quando o camarada é só religioso, a religião é vaidosa. Toda religião é vaidosa. Por quê? Porque ela quer ser a melhor de todas. A minha coletividade está Aí certa. Exato, com a coletividade. Então, aí ele faz proselitismo, vem pra mim porque a minha é melhor. Então, eu lembro quando eu me converti, assim, pouco tempo, aí Deus me deu uma resposta até razoável. Então, por favor, se Deus te deu, abençoa a gente. Uma vez chegou em mim e falou assim que, eu falei, passa na minha igreja, pai, lá todo dia o demônio cai, passa por hora, né? Aí eu falei pra ele, a minha é melhor que a sua. Ele falou, por quê? Porque a minha não deu mais nem entra. Fica na bolsa. Essa aí foi de Deus, Deus. Esse é uma bela ataque. Ô, gente, não provoque o Oswaldo, ele tem resposta na ponta da minha. Não provoque ele. Melhor dele, o demônio nem chega na porta. Não, nem chega. E na minha o demônio passa 3 km. Essa foi boa. Vamos terminar essa primeira parte falando isso aqui, ó. Bases neurais, religião e cognição. Vamos trabalhar isso aqui de uma maneira muito interessante, né? Cognição, todo mundo aqui sabe o que é, né? Que a cognição, a capacidade da razão do cérebro, das capacidades mentais que nos ajuda a construir aquilo que somos. O que a gente conhece, o conhecimento, o credo, o jeito que a gente gosta, o que não gosta, as percepções, isso é cognição. O jeito como eu sou, o jeito como eu vivo, o jeito como eu aprendo coisas. O aprendizado vem da cognição, a fala, a escrita, a música, conhecer uma outra língua, conhecer uma outra arte, estudar, crescer, aprender. Tudo isso é a cognição que ele fornece para a gente. O crer, o escolher o certo, o errado, o bem e o mal, é a cognição. Então a cognição é esse dispositivo. É isso aí mesmo, né, professora? A cognição é esse dispositivo que nós temos, natural, que Deus nos deu, para a gente crescer. O ser humano é o ser mais ignorante quando nasce, para ser o ser mais inteligente quando cresce. Por causa da cognição, ok? Alguém lê para nós aí? A pesquisa em neurociência apoia a ideia de que o cérebro está preparado para acreditar, diz Jordan Grafman, PhD, diretor da seção de neurociência cognitiva do Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos e Derrames. Essa tendência, diz ele, está espalhada por todo o cérebro e provavelmente surgiu de circuitos neurais desenvolvidos para outros usos. Opa, o que o doutor Jordan Grafman está dizendo aqui? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o cérebro está preparado para acreditar. Acreditar é um processo cognitivo. É o mesmo que está em Atos. O Filipe pergunta para o tesoureiro de Candace: entendes o que lês? O que ele diz? Como eu vou entender? Como eu vou entender Se não há quem me explique. se não há quem me ensine? Qual é o papo deles ali? Qual era o papo deles
Cognição. O Agostinho de Hipona vai dizer no século IV, é necessário compreender para crer. Então, o doutor Jordan Grafman ele vai dizer que a predisposição para acreditar está espalhada por todo o cérebro. Por isso que Paulo vai dizer lá, o primeiro neurocientista da era cristã foi o apóstolo Paulo. Nós poderíamos chamar ele de doutor apóstolo Paulo. Porque ele vai dizer lá em Romanos 1, tornaram nulos os seus próprios raciocínios. Ou seja, Paulo está dizendo que os caras, mas o cara, fotográfico, a gente já sabia disso faz 2000 anos. A gente já sabia disso, não? É que a gente não lê a Bíblia direito. É que a gente não lê a Bíblia direito. Mas o Dr. Grafman já disse isso, Paulo disse, ele vai dizer que provavelmente surgiu de circuitos neurais desenvolvidos para outros usos. Ou seja, outras coisas que a cognição vai trabalhar, ele primeiro ele passa a acreditar. Depois que ele acredita, aí ele está pronto para aprender outras coisas. Olha que coisa interessante. Né? Vamos tomar um cafezinho, depois a gente volta? Beleza? Vou falar porque o Calixto está ficando já moreninho de fome.